trabalhadores, e a fome do povo aumenta mais e mais. És o Senhor da messe, ouve esta nossa prece, põe sangue novo nas veias da tua igreja. Põe sangue novo nas veias de tua igreja, Senhor. Essa é a nossa prece para essa manhã, para essa semana vocacional também, na qual nós vamos rezar aí pelas vocações consagradas, todos os consagrados. E a palavra de Deus que vai iluminar o nosso caminhar nesse dia, nessa manhã, é do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 22, versículos de 1 a 14. Diz assim: retomando a palavra, Jesus lhes falou novamente em parábolas. O reino dos céus se assemelha a um rei que preparou uma festa de bodas para seu filho. Enviou seus servos para chamar os convidados para as bodas, mas esses não quiseram vir. Enviou novamente outros servos com essa instrução: dizei aos convidados: meu banquete está pronto, meus touros e animais cevados foram abatidos, e tudo está preparado, vinde às bodas. Mas eles, sem terem dado a menor atenção, foram um para seu campo, outro para seus negócios. Os demais, tendo agarrados os servos, os maltrataram e os mataram. O rei ficou enfurecido e, enviando suas tropas, acabou com aqueles assassinos e incendiou a cidade deles. Depois disse a seus servos: a festa de bodas está pronta, mas os convidados não eram dignos. Ide, portanto, para as encruzilhadas e chamai para as bodas todos os que encontrardes. E esses servos, saindo pelos caminhos, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convivas. Mas quando o rei entra para observar os convivas, viu que um homem não estava usando o traje de boda. Então lhe disse: amigo, como entraste aqui sem o traje de boda? Mas ele ficou calado. Então o rei disse aos servidores: amarrai seus pés e mãos e lançai-o para a extrema escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes. Com efeito, muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Palavra de Deus, para a gente entender ela hoje, essa parábola de Jesus. Jesus novamente, para falar do seu reino, ele vai comparar o seu reino a uma festa, a festa de bodas. E para entender um pouco essa festa, eu gostaria só de lembrar algumas coisas da cultura da época. Para aquela cultura da época, o alimento era uma coisa muito escassa, a carne era uma coisa assim difícil. Carne só era consumido em festas assim muito importantes. Lembra da parábola do filho pródigo, que o filho que ficou triste, o irmão, que ficou triste porque aquele que tinha esbanjado todos os bens dos pais ganhou um animal cevado para a festa, foi feita uma festa, e ele que ficara ali a vida inteira, o pai nunca ganhou um cabrito para fazer. Ou seja, carne era uma coisa consumida só em festas importantíssimas, grandiosas. E nessa parábola de hoje tem esses dados culturais que eu estou lembrando para vocês. A escassez de alimentos, não podia sobrar alimentos. Sobrar alimentos na casa de uma pessoa significa que essa pessoa não era uma pessoa muito boa de se conviver, muito confiável. Por quê? Porque ela desperdiçava alimentos. Sobra de alimentos era desperdício. Então, para se dar uma festa, você tinha que saber quantos convidados viriam, para você pensar a porção que cada um teria, para que não sobrasse nenhum alimento e seu nome não ficasse sujo ali naquela praça, do ponto de vista de ser mal visto como um desperdiçador de alimentos. E o alimento era muito escasso na época,
era muito difícil obter alimentos, o cultivo era difícil, as terras eram difíceis de produzir naquela região. Então, alimento tinha um aspecto cultural assim diferente do nosso hoje. A gente que vive aqui num clima tropical, que é um pouco mais fácil ter alimentos em abundância, talvez por isso a nossa cultura ela é muito de sobra, né? As festas têm que sobrar, se deu certo, a pessoa já fica preocupada achando que faltou. Então são culturas assim diferentes, e essa cultura do tempo de Jesus, ele está contando essa parábola, e a gente precisa entender sobre essa ótica da escassez de alimento da época, da importância que tem a carne numa festa. Então a pessoa que prepara uma festa, prepara com muito carinho, com muita dificuldade também. E nessa parábola, Jesus está assemelhando o reino de Deus a uma festa, a um rei que convida umas pessoas, e era uma cultura de duplo convite, né? Convidava-se uma primeira vez todas as pessoas para a festa, após a confirmação de presença de cada uma delas, então é que se preparava toda a alimentação, né? Aquela porção certa para a quantidade de pessoas, para que não sobrassem alimentos. E aquela festa então, ela pretende acontecer, né? O rei convida, faz esses 2 convites, e o segundo convite, ele é uma espécie de uma lembrança, né? Quando o rei manda os servos ir pela segunda vez chamar os seus convidados, ele manda até uma notícia, né? Avisando que a festa estava preparada, os touros e os animais cevados foram preparados, matados para aquela festa. Se eram touros e animais, significa que era uma festa muito grande, era muita gente. Então o rei manda os servos avisá-los que está tudo preparado. E no entanto eles inventam desculpa, um vai cuidar dos seus negócios, outro vai fazer outra coisa, enfim, inventam desculpas esfarrapadas para não ir até a festa. Deus convida a cada um de nós para a sua festa. Ele chama-nos, e às vezes a gente fica inventando desculpas para não ouvi-lo, para não. E voltando então para a parábola, então como aquelas pessoas, esses convidados não vieram, e além de não virem, ainda maltrataram os servos, mataram os servos, então esse rei fica furioso, manda que o seu exército vá lá e incendeie a cidade desses assassinos, acabe com a vida deles e resolva todo esse problema. E então ele volta e vai dar continuidade na festa, só que agora ele pede aos seus servos que vão convidar todas as pessoas que eles encontrarem pelo caminho, que eles saiam, e quem eles encontrarem eles chamam, maus e bons, não importa, pode chamar. E eles vão e chamam, e a festa fica cheia de convivas. E quando o rei entra para observar os convidados, ele observa uma pessoa sem o traje para a boda. Aqui mais um aspecto cultural da época. Estar bem trajado não significava nenhuma luxúria na forma de se vestir, não, mas significava vestir-se adequadamente. Tinha que se estar limpo e vestido, com o corpo coberto e limpo, bastava. Esse era o traje para participar de uma grande festa. E esse rei percebe que uma pessoa ali no meio está sem o traje da festa e pergunta para ela por que ela não está, como ela conseguiu entrar ali na festa sem o traje. E essa pessoa não responde nada. Então esse rei pede para os seus súditos que amarrem os pés e as mãos desse homem que estava sem o traje
e o lance na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Essa frase já foi dita em outras parábolas, por Jesus. São aqueles que não correspondem ao chamado. Quem não tem o traje significa não respondeu ao chamado com a responsabilidade que esse chamado pede, que é os ensinamentos de Jesus para a gente seguir o seu chamado. Então, que essa palavra de Deus, ela preencha os nossos corações. Muitos serão chamados, alguns não vão ouvir, outros vão ser violentos, e outros vão estar sem o traje dentro da festa. Significa que está tentando se enganar, querendo enganar as pessoas, dizendo que tem, que respondeu, mas não respondeu. Seguir Jesus não é fácil, porque a gente precisa dar uma resposta, e essa resposta tem que estar de acordo com tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Jesus, ele nos chama, mas ele ensina para que ele chama e como devemos agir para segui-lo. Isso que a gente tem que prestar atenção para a gente responder ao chamado que Jesus faz para todos nós hoje. Obrigado por estar aqui, por ouvir essa palavra, e que essa palavra preencha o seu coração nesse dia e te ajude a dar uma resposta autêntica a esse chamado de Jesus. Deus nos abençoe hoje e sempre. Bom dia.